Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre a Revolta de Filipe dos Santos, também conhecida como Sedição de Vila Rica. Ela dá continuidade a algumas revoltas que acontecem na região das Minas. Mas antes de começar, já vou pedir para ajudar a impulsionar esse vídeo, deixa aqui o seu like e clica para seguir o canal, beleza? Sedição de Vila Rica. O que é que a gente precisa saber sobre isso? Primeiro que sedição é uma revolta, né? É um tipo de revolta, podemos pensar assim. Então existem pessoas se revoltando. Vila Rica é onde hoje é Ouro Preto, uma das regiões mais importantes no período do ouro, que é o que a gente está vendo aqui nessa revolta. O que estava acontecendo de forma geral, para a gente se situar? Primeiro, Portugal tinha passado 2 séculos procurando ouro na colônia, no Brasil, e não tinha encontrado. A gente encontra agora, nos anos 1700, começa o século do ouro, a corrida do ouro, e Portugal está louco para conseguir compensar todo o desejo que ele tinha de se enriquecer às custas dos metais preciosos encontrados aqui na colônia. Para piorar, a economia de Portugal não andava nada bem. Portugal tinha feito, inclusive, aquele tratado famoso, Tratado de Methuen, com a Inglaterra, que prejudicava bastante a economia portuguesa. Qual que é a consequência disso para a gente aqui? Vamos pensar para a colônia, para os mineiros. Portugal vai tentar estabelecer um controle muito grande sobre a mineração. E aí era muito difícil. As rotas de fuga do ouro, o contrabando, você encontra um ouro e foge com ele, não dá notícia para ninguém, não paga tributo, isso era uma realidade. Inclusive, membros da igreja, muitos padres se juntavam ao contrabando, aproveitavam do fato de que padres não eram, digamos assim, parados nas blitz, como seria hoje. Então eles se beneficiam disso e muitas vezes se juntam ao contrabando. A gente tem algumas expressões que surgem também nesse período, como a ideia do santo do pau oco, o santo que está oculto ali, que está esvaziado, mas que na verdade está cheio de ouro, não tem nada de madeira, tem ouro por dentro. Esse é o desafio da metrópole portuguesa. Quer dizer, ela está ali tentando sugar os recursos da colônia e esses recursos vão escapando. Os colonos vão encontrando formas de burlar. E além dessas formas de burlar, de contrabando e coisas do gênero, nós temos essas revoltas que acontecem. Nós vamos falar de Vila Rica, mas ocorreram também revoltas, sedições em outras cidades, em outras regiões mineradoras das Minas também. Como, por exemplo, em Catas Altas, ou Nossa Senhora da Piedade de Pitangui, regiões que também viveram instabilidades relacionadas com isso, com o esforço da metrópole de fiscalizar, de cobrar impostos e tudo mais. Os principais impostos cobrados aqui na colônia eram o quinto, que é 1/5 ou 20% de tudo que era encontrado era cobrado na forma de imposto, e também a captação, que era cobrado sobre todo tipo de estrutura, armazém, loja, e também sobre os escravos, ou até a própria pessoa. Se um indivíduo sozinho tinha que pagar imposto pela sua própria cabeça, vamos pensar assim, per capita, captação. Esses eram os principais impostos, posteriormente veio a derrama, a gente fala dela depois, mas especialmente a cobrança do quinto, ela precisava ser feita de forma muito rigorosa, porque como saber qual o volume de ouro que uma pessoa conseguiu extrair em algum lugar? Como que Portugal vai fazer? Vai criar as casas de fundição, as casas onde vai ser fundido o ouro, e ele vai ser transformado em barra. E essa era a única forma em que ele podia ser utilizado para o comércio dentro da colônia. E na hora de colocar o símbolo da coroa, e derreter esse ouro ali, fazer dele uma barra, era cobrado os 20%. Essa era a ideia, era um mecanismo eficiente, inteligente da coroa portuguesa, e não por outra razão gerou revolta. Então, algumas das revoltas, e especialmente agora a sedição de Vila Rica, ela tinha como uma das suas pautas principais a crítica à instituição desses tipos de mecanismos, que cobravam impostos de forma muito rigorosa, e especialmente uma crítica, então, às casas de fundição. Normalmente eram membros até de uma certa elite, membros que tinham um certo capital ali, e que se organizavam, saíam pela madrugada, saqueavam, pilhavam a cidade, invadiam casas, tocavam, digamos assim, o terror na cidade, e chegaram mesmo ao final a fazer esse tipo de coisa na casa do ouvidor geral, alguém que era responsável ali, digamos assim, pela gestão de Vila Rica. Tanto que ele teve que fugir para o Rio de Janeiro. Foi a única saída desse ouvidor diante desses motins, dessas manifestações, sedições que estavam acontecendo.
O governador-geral, né, digamos assim, da capitania, ele encontra uma saída que é bloquear todas as vias de acesso à Vila Rica e aí então mandar tropas para identificar quem eram, né, esses revoltosos. Eles são pegos, presos, a maioria enviados para o Rio de Janeiro, mas existe um deles que é pego e sofre uma pena exemplar, né, que é aquela pena que serve para mostrar para todo mundo como não se deve agir, né? Então, que tem o intuito de punir mesmo, assim, de forma muito severa e falar para todo mundo, olha, não protestem, não se rebelem, não façam esse tipo de coisa, né? E essa pessoa escolhida foi justamente um popular, né? Não um dos membros mais de elite desse movimento, mas um popular chamado Felipe dos Santos, que, segundo dizem, era um grande orador, tinha uma capacidade grande de mobilizar pessoas, né? Então isso fez com que ele virasse o alvo principal da coroa portuguesa na hora de punir alguém por conta dessa revolta. Então é isso, nós estamos falando de uma revolta que acontece por volta do ano 1720, início ainda do período da mineração, né, contestando os institutos criados por Portugal para controlar e tributar as minas. Tem um nome importante que inclusive dá nome à revolta, dependendo de onde você lê, né? Pode aparecer Sedição de Vila Rica, mas pode aparecer Revolta de Felipe dos Santos. O local está bem definido também, né? É na região das Minas, mas mais especificamente em Vila Rica, hoje Ouro Preto. Beleza, gente? Então essa é mais uma revolta inserida nesse contexto da mineração no Brasil e ainda virão outras pela frente. Inclusive, logo em seguida a essa, ocorrem outras revoltas. Em 1736, por exemplo, ocorrem os motins do sertão, né? Então, são várias revoltas. Mas essa certamente é a mais importante delas, antes da chegada lá na frente, que nós vamos em seguida para a Inconfidência ou para a Conjuração Mineira. Se curtiu, deixa o seu like aqui, segue o canal, procura a gente também no Instagram, @humaniza1. Um ótimo lugar para a gente trocar uma ideia, fazer live, tirar dúvidas e tudo mais. Tudo certo? Então é isso, um abraço e bons estudos!